Primeiro, bom dia a todos, né, e a todas. E nós estamos muito contentes de vir aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho dos estudos que a gente vem desenvolvendo, tá? Então é mais como um bate-papo mesmo, como uma conversa para compartilhar esse conhecimento que a gente está, né, tentando construir, trabalhando em prol dele, certo? Bom, o título do nosso trabalho é Abordagem Intercultural no Ensino de Português como Língua Estrangeira, PLE, com foco nas competências oral e escrita. Bom, de início eu trouxe aqui duas imagens, né, que remontam à competência oral e à competência escrita. São dois temas amplamente estudados na linguística aplicada. Mas com o foco que nós trazemos aqui hoje, vários estudiosos já têm dito que há uma certa escassez, né, de pesquisas que contemplem essa competência oral em relação à perspectiva prosódica e a competência escrita na perspectiva semântica. Por quê? As duas competências têm sido amplamente trabalhadas numa abordagem mais tradicional, né, mais voltada à gramática, às estruturas da língua. E é justamente numa outra perspectiva que a gente tem a intenção de trabalhar. Bom, para isso a gente trouxe aqui uma fala da Mendes, né, que tem tudo a ver com o que a gente entende por abordagem intercultural, levando em conta aquele conceito de Almeida Filho, que coloca a abordagem como uma filosofia, não é, que rege as ações do professor. Então, o que mais se destaca nessa abordagem? Justamente a intenção de construir, né, de forma conjunta, significados para um diálogo entre culturas. Então, aquele estranhamento inicial, né, com a intenção de estabelecer diálogos e transformar barreiras em pontes culturais, não é? Por isso a gente fala em interculturalidade. E a gente já vai ver como esses conceitos, né, de abordagem intercultural dentro da abordagem comunicativa, competência oral, competência escrita, estão entrelaçados no ensino-aprendizagem de línguas, né? E voltando isso ao ensino-aprendizagem de português como língua estrangeira. Bom, outro conceito também de suma importância é o conceito de competências, não é? A gente está trabalhando aqui especificamente com as competências oral e escrita, mas não podemos deixar de lembrar que todas devem estar entrelaçadas, dialogando entre si. Então a gente trouxe esse conceito que remete à diversidade, né, diversidade cultural de Almeida Filho, que coloca que cada competência implica num saber agir, integrar e compartilhar conhecimentos, né, recursos, habilidades num determinado contexto, permeando as culturas, transitando por entre essas culturas. Bom, agora eu passo a palavra à Monique. Bom dia. Então, os objetivos da nossa pesquisa principalmente são analisar possibilidades de desenvolvimento das competências oral e escrita no ensino intercultural de PLE, né? Ou seja, ver que possibilidades a gente encontra hoje, né? Destacar principalmente esses aspectos prosódicos, né? Ou seja, da maneira como surge a fala, né? E semânticos para aquisição de LE. Né? E refletir sobre as contribuições de uma abordagem intercultural no processo de ensino-aprendizagem de PLE. Ou seja, na realidade, nosso trabalho é mais reflexivo. Nós não viemos trazer propostas de atividades de como desenvolver, mas o que vem surgindo teoricamente, né? Ou que realmente a gente tem como um ponto que é deixado secundário, que é deixado em segundo plano, né, que são os aspectos da entonação e os aspectos relativos à oralidade e os aspectos escritos, né, ou seja, da competência escrita, que também são vistos segmentadamente, né, ou seja, que não estão integrados hoje. Como é que a gente consegue integrar isso? Justificativas, né? Então, já comentamos sobre essa questão de dificuldades na aquisição de PLE devido à preferência pela gramática estruturalista, né? É muito comum no Brasil direcionar a alunos para fazer provas de vestibulares, provas escritas, né, nas quais se treinam, né? Os alunos treinam um determinado sistema, né, mas aprender a língua em si não aprendem, né? Ou seja, se condicionam a treinar provas e pedem isso, né? Quando a gente leva alguma atividade diferente, acham que aquilo não se constitui numa aula de língua. Ensino da entonação, né, como aspecto prosódico, e da escrita como secundário e descontextualizado, né, respectivamente cada um, né? São as nossas inquietações, né? E daí a gente tem como palavras-chave interculturalidade, competências oral e escrita e PLE. Claro, a gente começa a fazer um percurso, um caminho de onde isso surgiu, né? Ou seja, a gente não pode esquecer das características sociais que a gente tem da nossa língua, né? Então a gente primeiro fala
da diversidade cultural brasileira que permeia a construção, né? Ou seja, eu não posso esquecer que um mineiro se comporta de uma maneira, um brasiliense se comporta da outra, como um gaúcho tivesse se comportado da outra, né? A gente recebe um estrangeiro, aí fala assim, tudo é muito bonitinho, né? Eu tenho, assim como eu tenho amigos que falam que vão no México, é só falar ito, ita, qualquer coisa no final de alguma palavra que eu tô falando espanhol. Então, não tem, assim como chega alguns amigos nossos brincando também, falou, eu posso falar bonitinho, engraçadinho, que eu estou falando português, né? Então, né, a gente não pode se limitar a isso, né? E influência do construto histórico, né? Então, a gente também tem que ficar atento a que o processo de colonização, a maneira como se impôs o português no Brasil, né, é inegável, né? Como isso afeta até hoje. Como um país, uma proporção continental, após, não posso falar nem de 500 anos, mas após de 200 anos, né, se estabelece com uma, entre aspas, se diz com uma língua única, né? O português como língua única, apesar de a gente saber que tem outras línguas que convivem com o português brasileiro, né? Até a gente chegar em outro momento, não nesse momento agora, a discutir o que de fato é o português brasileiro. Né? Que hoje se discute muito e fala assim, mas existe realmente diferença entre português de Portugal e o português do Brasil? O português do Brasil já não se constitui como uma outra língua? Né? Existem estudos a respeito disso. E a nossa, ou seja, essa influência desse construto histórico e também as limitações da difusão do português, né, do Brasil em relação a outros países, né? O que a gente tem como agência nacional hoje? DCPLP. Como uma organização principal é esse departamento, vinculado ao Itamaraty, né, ao Ministério das Relações Exteriores, que é o órgão principal de difusão, né? Mas valorizar-se em si os trabalhos das universidades, né, de difusão da língua sobre a perspectiva do nosso país ainda é muito baixo. Hoje a gente pergunta para os estudantes, né, de português do Brasil como segunda língua, por exemplo, como a Márcia, que é nossa colega de Brasília, ou seja, a partir de que ponto a gente tem divulgação? Ela fala assim, olha, comentando, dialogando conosco, ela pouco, muito pouco que se tem de divulgação do português. Ou seja, partindo do Brasil para fora, né? Tem-se essa agência, mas fala muito pouco. Então, aí também a gente tem que olhar para esse tipo de limitação, né? E claro, o que a gente vem enfatizar aqui, a participação do professor, ou mais que professor, do educador no processo de desenvolvimento da língua, né? Como ele é um agente, né, que compartilha e transforma a realidade do aluno, né, em relação a todo esse universo que a gente fala de se envolver com a língua, se desenvolver na língua também, né? Então a gente não pode esquecer do nosso papel como participantes e do aluno como protagonista, porque é ele que está aprendendo, né? Ele que leva para fora, né? E para dentro de si também, né? Porque faz uma construção da sua identidade, né? E aí a Karina vai apontar basicamente o que a gente traz, o que a gente adotou como perspectiva de interculturalidade. Isso. Bom, nessa vertente, né, de reciprocidade como principal palavra representante da interculturalidade, a gente tem não só essa questão da troca, né, da transitoriedade também entre a sua cultura e a cultura do outro, como a experiência também, né? Você experimenta vivenciar um pouco da visão de mundo do outro. E é interessante que, como defende Almeida Filho, né, Laraia e outros autores, é interessante que, de início, sim, tenhamos esse estranhamento, né, que nos sintamos estrangeiros, mas que, com o tempo, com as experiências, e na língua, a gente tem uma desestrangeirização dessa língua, até mesmo para que o aluno não perca a sua motivação de aprender, né? Bom, desenvolvimento de competência oral e principais aspectos prosódicos, a Monique vai voltar a falar com vocês. Tá, então a gente, sendo mais pontual, que a gente já teve um aviso aqui, sim. Então a gente passa realmente para apontar o que para a gente representa o código oral, né? É a junção de significados, de interatividade e bidirecionalidade. Eu não faço o discurso sozinho. Para eu construir o discurso, né, junto com o outro, eu preciso passar por estágios, né? Por estágios para que isso comece a se formar, né? Para que o discurso comece a se formar. O estágio pragmático, ou seja, eu começo a fazer a coesão do discurso,
né? Eu falei assim, começar a formar o discurso. Expressão e integração acústica, que é onde eu começo a ver que a gente tem formadores fônicos, unidades fônicas, grupos fônicos. Não se falam de fonemas, tá? Mas eu estou falando de grupos fônicos que vão começar a fazer sentido. A partir do quê? De uma hierarquia de discurso, né? Que é basicamente feita entre acento, ritmo e entonação. Para a gente, né, vem de pequenas unidades até se formar o que a gente chama de entonação, que é uma unidade super esquecida ou é super vista como complexa para ser analisada em classe. Mas como é que eu vou levar isso para o meu aluno, né? Porque, ou seja, como eu vou levar uma coisa tão abstrata para o aluno em sala, né? Então, eu preciso, na realidade, formar isso, né? Ou seja, estabelecer padrões entonativos para que ele possa ter uma coisa visual ou auditiva melhor, né? E destacar como o Cantelli 2002 fala, o que é a entonação? Né? O fenômeno linguístico que constitui as variações de tom relevantes no discurso oral, né? Então, fazendo um pequeno exemplo, né? Eu te amo, dito de qualquer forma, né? Não tem a carga de significado dependendo do contexto. Assim como um determinado palavrão também não, né? Às vezes eu tenho um professor que brincava e fala assim, porra é uma vírgula, né? Porque dependendo do discurso que eu falo porra, paro e continuo o meu discurso, né? Então, dependendo de outro contexto, vai assumir outro significado, né? Então, só apontando, ou seja, então, a função desses fenômenos qual é? Transformar as unidades linguísticas em unidades discursivas e comunicativas, né? E a ideia nossa é realmente de fazer um equilíbrio entre as duas coisas, fazer reflexões iniciais. Eu não posso esquecer do meu discurso oral em detrimento do escrito. Eu tenho que ter um equilíbrio entre as duas coisas, né? Bom, agora, desenvolvimento da competência oral escrita em ambiente formal. Então, a Monique já falou, né, um pouquinho a respeito da competência oral. E falando aqui da competência escrita. A escrita já não é algo fácil, né? Em termos de português, como língua estrangeira, como língua materna, não é algo tão simples. Aqui eu trouxe para vocês uma parte da primeira gramática da língua portuguesa, né, que foi elaborada por Fernão de Oliveira no século XVI, na qual a gente escrevia assim, a linguagem é figura do entendimento, os bons falam virtudes, etc. Quem fizer a leitura desse trecho hoje dirá, nossa, mas está tudo errado aí, eu não consigo sequer entender o que está escrito. Mas estava correto à época. Só que com as transformações da língua, hoje, no século XXI, né, o século da tecnologia, de tamanha representatividade da escrita, essa fala seria dita da seguinte forma, a linguagem é figura do entendimento, os bons falam virtudes. Então, isso poderia ser entendido por nós como o português do Brasil hoje, não é? Só que a língua se transforma. E eu trouxe esse exemplo para vocês para mostrar que, se isso é complexo para, né, quem já tem contato com a língua desde criança, para quem tem contato com essa tecnologia da escrita desde criança, imaginem para quem aprende essa língua como uma nova língua, não é? E daí eu trouxe para vocês aqui a origem da confusão, dessa confusão que se estabelece entre oralidade e escrita, porque às vezes, devido à proximidade tipológica entre as línguas, não é? Entre espanhol e português, nós temos tanta facilidade em falar, até mesmo numa interlíngua, no portunhol, nos fazermos entender, mas em relação à escrita a gente tem tanta dificuldade. Isso tudo tem uma explicação. Eu trouxe para vocês aqui uma tirinha do Chico Bento, né? Na qual ele fala de uma forma bem característica, né? Vamos dizer assim, numa variedade rural. Ele diz o seguinte, professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? A professora, claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz lição de casa hoje. Isso numa vertente assim da língua culta, não é? Seria considerado errado. Para a escrita também. Por quê? Em termos de contexto, de finalidade da língua mesmo. Mas o Chico Bento não está errado em falar assim não. Afinal de contas, inicialmente, a língua portuguesa se baseou no sistema fonético. Ou seja, a gente escrevia exatamente da forma como a gente ouvia. Com o tempo, né, é que a gente foi trabalhando com o sistema etimológico e temos palavras do grego, do latim, né? Então a nossa língua é muito rica
significa em termos de origem, não é? A gente tem uma diversidade enorme. E saber isso, né, na ortografia, na estrutura das palavras, não é algo simples, não é um trabalho simples, não é? É por isso que a gente defende o trabalho da escrita numa vertente semântica. Por quê? A gente tem aqui um exemplo de uma interação numa aula minha a um aluno do Panamá, né? E nas interações comunicativas, nas interações pelo Skype, o aluno se saía muito bem. A gente conversava, ele começou a ter uma fluência muito boa, né, na língua portuguesa. Só que quando fomos para o teste escrito proposto pelo curso, o aluno, de uma nota de 10, tirou 4 e ficou super frustrado. Como assim? Eu achava que estava falando super bem e tirou uma nota tão baixa na prova escrita, não é? Mas é diferente. Vejam que no teste a gente pedia para ele completar lacunas, né, para ouvir e identificar a escrita da palavra, e com isso o aluno tinha bastante dificuldade. Então a gente tem que ter muito cuidado e voltar a nossa atenção, né, a nossa atenção especial ao desenvolvimento da escrita, que não é tão simples assim, embora sejam línguas tipologicamente muito próximas, certo? Bom, a escrita como prática social, então, é a proposta nessa perspectiva semântica, não é? E não como algo isolado, então, seja numa prática social de trabalho, de lazer, né, de estudo, então, promovendo um intercâmbio entre as culturas. E é aí que a gente faz essa ligação entre a abordagem intercultural e as competências oral e escrita, né, nessa perspectiva de prática social mesmo. Aqui algumas considerações que a gente já abordou, tá? Algumas referências bibliográficas, sugestões e algumas imagens do nosso Brasil. É isso, gente. Obrigada.